com muita alegria apresentar o nosso pastor, né, professor também, escritor, Ricardo Brandão, meu amigo de longas datas já, tem vários materiais, né, vários trabalhos. Como é que a igreja vai recebê-lo? Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Tá aí os livros, né, e o material, a aplicação da palavra de Deus. Já até ministramos o curso aqui, foi Sunamita mesmo, uma das nossas psicólogas, né, que foi administrada aqui, foi ministrado o curso Curados pela Graça. De cada experiência, o pastor Ricardo tirou um livro para te ajudar. E você percebe que os livros falam a história que ele tem vivenciado. Então, todos esses livros que falam da nossa vida, baseados nas Escrituras, é para que você entenda que Deus te usa naquilo que Ele tem te dado. O talento que Deus te deu, Deus usa você. E eu quero ministrar para você que veio aqui nesta noite, que talvez alguma parte do testemunho pessoal do pastor Ricardo, ele falou comigo, pastor Cleves, eu vou dar meu testemunho pessoal. E como foi que nasceu o escritor, pastor Ricardo. O testemunho dele tenha feito você refletir acerca da sua vida. Talvez você também tenha sentido em algum momento rejeitado. Ou talvez você também não foi criado por pais que conheciam ao Senhor. Ou está passando por um momento de dificuldade. E aí o que me chama a atenção, de toda a coletânea eu conheço bem, a coletânea do pastor, né, nós já tínhamos algumas vezes conversado, mas o que mais me chama a atenção é que você está aqui pela graça, e você é curado pela graça, e essa graça ela abundou aqui nessa noite, talvez trabalhando o seu coração. Quantos gostaram da visita do nosso querido pastor, amém? Fazer igual o pastor Toninho falava, quantos querem que ele retorne, amém? Olha, tá aí, o povo gostou de ti, então sinta-se bem. Professor Ricardo, escritor, que Deus possa te abençoar, meu amigo, grandemente seu ministério, abençoando pessoas, vidas, que o Senhor possa cada vez mais e mais te usar. Deus abençoe. Dê um abraço, seu irmão. A noiva do Cordeiro, a você que está aqui presente, virtualmente pela internet, a você que foi alvo do amor e dessa graça maravilhosa de Jesus. Que bênção poder estar aqui, rever pastor Cleves, pastor Eliud, Maliete. Queridos, toda vez quando eu venho para São Mateus, para Guriri, eu lembro-me um pouco da minha infância, e eu vou falar daqui a pouco, porque eu sou carioca, mas os meus pais vieram aqui para o Espírito Santo, firmaram residência em Linhares e adquiriram um imóvel aqui em Guriri, onde temos até hoje. Eu vou falar o porquê eu lembro da minha infância. Muito bem, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, 2 versículos só, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Querido e bondoso Pai das misericórdias, que o Senhor alcance o nosso coração com a sua rica e profunda palavra e nos dê esperança e força em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Aqui alguns anos foi ministrado aqui na igreja pela irmã psicóloga Sunamita, o curso Curados pela Graça, que é da minha autoria, pastor Eliud também já ministrou algumas vezes,
aqui em São Mateus, e gostaria de falar um pouco assim, fazer um intercâmbio entre a exposição das Sagradas Letras e o que Deus fez na minha vida, porque eu vivenciei isso que Paulo vivenciou aqui. Paulo, ele falou que ele passou grandes tribulações. Versículo 4, ele fala que Deus é aquele que nos consola em toda a nossa tribulação. Paulo passou tribulação, irmão? Se passou. E qual foi o propósito do Senhor, de Deus, nas grandes tribulações que Paulo passou? Ele descreve aqui: Deus, na verdade, estava me equipando, me instrumentalizando, para que eu tivesse a experiência com essa consolação que Deus me consolou na tribulação, e que assim como Deus fez comigo, que eu fosse canal de Deus, portador dessa mesma consolação, que eu fosse um portador desse mesmo consolo para ministrar na vida daquelas pessoas que atualmente estão passando as tribulações que eu passei antes. Quando eu, pela primeira vez aqui vim em Guriri, que meus pais adquiriram um imóvel aqui, meus pais não eram cristãos e nem eu. Não foram os meus pais que me conduziram nos caminhos do Senhor. Normalmente né? Sou filho de crente, pastor, então, normalmente pastor, filho de pastor. Eu não sou filho de pastor, irmão, apesar de ser pastor. Os meus pais eram católicos não praticantes. Meu pai era um comerciante do Rio, veio para Linhares porque faliu, quebrou em função do seu alcoolismo. Meu pai era uma vítima do álcool, do vício, era um escravo do vício do álcool. E eu, meu irmão e minha mãe, nós sofremos muito com a negligência paterna, nós sofremos muito com uma privação de afeto, de disciplina, de presença paterna. Quando eu era menor, a minha mãe também, por conta do alcoolismo do meu pai, ela precisou fazer algo que ela não precisava fazer lá no Rio de Janeiro, tomar as rédeas de casa e trabalhar, e tocou o comércio, e por causa disso, a minha mãe se tornou uma workaholic, isto é, viciada em trabalho, uma guerreira, porque ela tinha que ajudar também a sustentar a casa. Com isso, eu e meu irmão, 4 anos mais novo que eu, sofremos grande privação de afeto. Na minha infância e adolescência, eu sofri tanto que eu desenvolvi um quadro de depressão. No 3º ano do ensino médio, eu fiquei reprovado por causa da depressão. Em vez de ir para a escola, eu ia para a casa de uns amigos passar a manhã, chorando ali minhas tristezas, minhas angústias. Diante de um lar disfuncional em que eu cresci, eu me sentia um invisível. Meus pais não olhavam para mim, não me enxergavam. Mas graças a Deus, um pastor da Assembleia de Deus, pastor Jair Jário Castelo, hoje ele é um pastor, jubilou ali na igreja Assembleia de Deus de Paú Vila Velha. Ele comprou uma casa vizinha à casa dos meus pais, e ele chamou os meus pais para irem para a igreja. Meus pais não quiseram, trabalhavam de domingo a domingo, sem cessar. E eles perguntaram: a gente pode levar esse menino para a igreja? Meus pais falaram: é um favor que o Senhor nos faz, porque é menos trabalho para a gente cuidar, leva. E aí eu fui levar para a escola dominical. Eu aceitei Jesus na escola bíblica dominical. Eu era da época, meu irmão, que professor de escola bíblica, a gente estava lá na salinha, mandava um por um sair e conferir, texto áureo, decorado, leitura da semana. Eu era daquela época que a gente levava a revista da CPAD para casa, respondia tudo, e se não completasse, o professor chamava atenção. Meu irmão, com aqueles incentivos, cheguei a memorizar quase 200 versículos da Bíblia, como eu gostava. Mas imagine, crescendo num lar disfuncional, me sentindo ignorado, negligenciado, invisível diante do meu pai e da minha mãe.
até rejeitado. O meu pai me levava para trabalhar quando eu era adolescente. Ele percorria um caminho até o comércio dele, 1,5 km a pé, sem falar comigo. Ele tomava um porre e ficava bêbado de manhã, outro à tarde, outro à noite. Eu tinha o meu pai do meu lado, mas é como se eu fosse o nada. Ele brincava com os amigos, conversava com os clientes, e é como se eu não estivesse ali. Quanta disfunção emocional me foi desencadeada. Eu sofri essa tribulação. Você já se identificou em alguma parte com esse meu depoimento? Você também já sofreu assim com um pai alcoólatra? E você já se perguntou por quê? Porque eu não tive um pai ou uma mãe crente como esses da igreja que eu vejo. Eu ia para a igreja, meus queridos, sem meu pai e minha mãe. O meu sonho era que meus pais fossem para a igreja. Eu via na igreja, né, os filhos com seus pais. Ah, que inveja que eu tinha, santo. Mas eu não tinha essa prerrogativa. E que com essa visão de mim mesmo, né, a hora distorcida, maculada, com essa visão do meu pai, a hora viciado, né, uma vítima do vício, da minha mãe, coitada, que ela precisou, houve uma ruptura, porque ela era presente com a gente lá no Rio, mas quando chegou aqui no Espírito Santo, ela precisou se dedicar ao trabalho. Eu senti essa ruptura, como se eu me sentisse abandonado, e eu desenvolvi uma autoestima negativa, me sentia diminuído, não amado, ignorado, invisível, e eu transferi algo que é recorrente, é comum. Eu transferi a imagem do Pai terreno para a imagem do Pai celestial. Eu enxergava o Pai celestial, Deus, como eu enxergava o meu Pai terreno. Com isso eu me sentia inadequado diante do próprio Deus. Quando eu li as Escrituras, querido, sim, passei algumas fases boas de crescimento e edificação, mas eu passei algumas fases em que quanto mais eu li as Escrituras, mais eu me sentia cobrado, e quando eu li os mandamentos de Jesus, eu me senti assim, está vendo, Ricardo, você não consegue alcançar o padrão de excelência, de santidade, de caráter, você não consegue alcançar o padrão de estilo de vida humana, de acordo com Jesus, você é inadequado, você está reprovado. E eu me sentia reprovado diante de Deus, a culpa era constante, e eu adquiri, em vez de certeza de salvação, eu adquiri a certeza que eu ia para o inferno, porque eu era um pecador. Dentro da igreja, depois que eu aceitei Jesus, depois de ter sido batizado nas águas, sofri dentro da igreja, passei algumas fases, em alguns momentos a palavra de Deus me libertou, me ajudou, me fez crescer. Eu adquiria muito conhecimento bíblico, eu estudava demais. Quando eu cheguei a fazer a faculdade de teologia, o bacharel em teologia, muita coisa, pelo menos a base das principais doutrinas teológicas, né? Eu aprendi lá no discipulado, na minha igreja, na Assembleia de Deus em Linhares. Mas mesmo assim, irmãos, passei por essa grande tribulação emocional, uma visão distorcida de Deus. Eu me lembro muito bem, lá, né, como aqui, tantas igrejas calorosas, nós tínhamos as nossas orações pela madrugada, e marcou lá uma oração de madrugada entre os jovens, e peguei eu lá, minha bicicletinha, eu devia ter, eu acho que uns 14 anos de idade, e eu percorri 6 quilômetros com minha bicicletinha às 4:30 da manhã, sem meus pais saberem. Eu estava indo para a igreja porque tinha oração às 5 da manhã para os jovens, busca o batismo do Espírito Santo. E quando eu cheguei mais ou menos uns 500 metros, eu não vi carro na frente, eu não vi ninguém. Eu pensei, a igreja foi arrebatada, eu fiquei, está vendo? Você não vale nada mesmo, cara, você é um pecador mesmo. A igreja, meu irmão, comecei a ter sintomas ansiogênicos, taquicardia, suor frio, está vendo? Já foram tudo para o céu, a igreja foi arrebatada. Eu sou um pecador mesmo, sou um condenado. Por mais que eu ore, por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu me empenhe em ser um filho obediente, nunca vou alcançar o padrão de Deus. Me sentia condenado, pecado. Ufa, que alívio, irmão. Quando eu cheguei mais perto, o pessoal, a igreja não tinha arrebatado, a turma estava lá dentro.
tive que esperar um pouquinho depois chegar o restante. Mas o quanto que mesmo na igreja, quantas pessoas na igreja sofrem calados, quantas pessoas dentro da igreja atuam nos ministérios, sofrem calados, ansiedade, depressão, angústia, culpa fortíssima. Recentemente, sou psicólogo, faço atendimento online, tenho atendido um paciente aqui de São Mateus, um jovem, não é desta igreja, sofrendo duramente de culpa, foi criado na igreja, mas sofrendo de culpa, dizendo, está me perturbando, me atrapalhando até na escola, essa culpa, esse sentimento de inadequação. Mas Deus foi conduzindo os nossos passos, e o Senhor me consolou nessa tribulação, como consolou a Paulo, o Deus de toda consolação, de acordo com aquilo que diz no versículo 3, Ele me consolou, me alcançou, e eu conheci a graça, aleluia, aleluia mesmo, eu conheci a graça que me curou da culpa, que me restaurou do perfeccionismo. Perfeccionismo é um transtorno mental de um sujeito que só se sente aprovado quando ele alcança a perfeição. Logo, como ser humano, é impossível para ele alcançar a perfeição, então ele sempre se sente insatisfeito, inadequado. Mas a graça me libertou do perfeccionismo da culpa. Eu conheci aquele Deus que Davi chamou no Salmo 86:5 como o Deus rico em graça, perdoador. Enquanto estávamos cantando aqui, né, eu não sou muito bom de decorar as estrofes, os cânticos, mas eu lembro de uma frase quando eu estava cantando para Deus abrir os nossos olhos, não é isso? E eu orando assim, Senhor, abra ainda mais os meus olhos, e os olhos de todos os meus fraternos, para que a gente possa enxergar a riqueza da sua graça, porque tem muito cristão, inclusive de longa data de crente que sofre por não conhecer o Deus da graça, ainda enxerga o Deus, não como um pai de amor, mas como um Senhor altamente exigente, como se fosse um militar. Deus me abençoou, me restaurou. É lógico que eu precisei buscar, ler muitos livros, fazer terapia, mas Deus me abençoou tanto nessa minha tribulação. Eu me identifiquei e tive tanta empatia com as pessoas que também sofriam, né, de depressão, de culpa, que cresceram em lares disfuncionais. E aí eu escrevi esse livro, Curados pela Graça. Através desse canal, desse material, lancei um curso, onde grupos de pessoas espalhadas em igrejas pelo Brasil estudam esse material, assim como vocês tenham Casados para Sempre aqui. Isso aqui é um curso que funciona também uma vez por semana. E aí, com essa mesma consolação que Deus me consolou, me restaurou e curou, escrevi esse material. E aqui nesse livro tem um capítulo para cada tema: seja curado da depressão, ansiedade, rejeição, culpa, autoestima negativa, medo, ansiedade, estresse. E coloco aqui como passo a passo, como psicólogo, apresento aqui alguns recursos da ciência, obviamente, que ajuda pessoas a se restaurarem emocionalmente, mas coloquei aqui também a riqueza das Sagradas Escrituras. Como Deus me restaurou, eu também tenho sido canal, instrumento para restaurar e abençoar pessoas que sofreram a mesma coisa que eu sofri, e você pode ter essa mesma experiência. Talvez você já tenha se lamentado, porque eu tive um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, porque eu fui criado num lar assim. Para minha alegria, sim, eu cresci num lar não cristão, mas eu orava, e o meu sonho era meus pais se converterem, e mais ou menos aí aos 50 anos de idade, eu levei a minha mãe para a igreja, ela se converteu, aceitou Jesus Cristo como Senhor Salvador, e eu fazendo o discipulado com a minha mãe católica, não tinha coragem de perguntar, e a minha mãe falou: Ricardo, esse negócio do batismo, mãe, eu só estava esperando a senhora perguntar. Ministrei o batismo para ela, semanas depois, eu mesmo batizei a minha mãe nas águas. Normalmente é o contrário, né, irmão? É o pai e a mãe que leva o filho. Eu, como pastor, batizei minha mãe, e ela se tornou até professora de EBD,
Que benção! Mas, meus irmãos, nem tudo eram flores. Quando eu entrei no casamento, ainda entrei marcado com essas tribulações, porque eu não tive um bom pai, eu não tive referência de um bom marido. Eu acordava pelas manhãs, a minha mãe brigando com meu pai, por causa dos erros que ele cometeu no dia anterior. Então ela aproveitava enquanto ele estava sóbrio, 6 horas da manhã, e meu pai trabalhava de domingo a domingo. Minha mãe foi infeliz no casamento, meu pai também, eles se divorciaram. Eu fui fruto de divórcio. E quando eu casei novo, meu irmão, eu cometi vários erros, várias falhas. E uma das falhas que eu cometi foi o pecado da fornicação. Engravidei a minha namorada, éramos evangélicos. Eu era professor de EBD, olha só que situação. Ricardo, você tem coragem de contar disso? Tem, irmão, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O nosso Deus é conhecido como o Deus da segunda chance, da terceira e quarta chance. Eu pequei contra minha esposa, e magoei minha esposa, rejeitei minha esposa, porque eu me sentia rejeitado. Brigávamos, irmãos, e 8 anos primeiros do meu casamento eram de feridas e mágoas. Eu falava, meu Deus, será que eu estou sofrendo no meu casamento? Porque eu forniquei antes de casar, eu cometi esse pecado, e agora eu não tenho direito de ser feliz? Mas aí, irmão, e eu orava, e eu buscava a Deus, e eu lia a Bíblia, e eu fazia curso, e fiz Casar para Sempre, fiz outros cursos, e lia livro, ia para seminário de casais, Jaime Kemp, fora da cidade, e orava, e buscava a Deus, e até que Deus restaurou meu casamento. Obviamente que não foi do dia para a noite, não foi de uma semana para outra, foi um processo de crescimento, um processo de amadurecimento, fiz o curso de teologia, me tornei pastor, depois fiz psicologia, me tornei psicólogo clínico, e com aquela tribulação que eu passei durante 8 anos, sofrendo no casamento, com aquela consolação que Deus me deu, restaurou meu casamento, eu também passei a abençoar outros casais, escrevi o livro Casamentos Saudáveis, um livro também que é utilizado em curso em várias igrejas pelo Brasil. Coloquei nesse material aqui os recursos que eu uso lá no consultório. Eu sou psicólogo, só que eu não atendo criança, eu não atendo praticamente individual, eu atendo mais só casais. Atendo casais do Brasil inteiro online, fora do Brasil, no exterior. E eu coloquei nesse material aqui as ferramentas que eu utilizo na terapia de casal, pelo menos parte delas. Deus nos abençoou. E hoje eu conto dessa minha história, que iniciou com um fracasso no casamento, mas hoje eu tenho 27 anos casado com essa mesma esposa. Com ela eu tenho 3 filhos e um gato, o Paçoca, que deita na minha cama, aquele gatinho que solta os pelos tudo. Que bênção que foi, e temos abençoado. Meu querido, você passa por crise no casamento. Quantos casais não evangélicos e crentes que eu atendo? E alguns casais eu falei, hein, essa tribulação que vocês estão passando aqui no casamento, vocês são crentes da igreja, não? Então, essa tribulação que vocês estão passando, não é para o divórcio, não é para a separação, não. Essa tribulação aqui, vocês vão receber o consolo do Pai das consolações, e o Pai das misericórdias, Ele vai com essa consolação, vai consolar, vai restaurar o casamento de vocês, e vocês serão um testemunho para outros casais, e vocês serão usados como instrumentos de Deus para restaurar outros casais. Me lembro do Márcio Oss. No primeiro ano de casado dele, houve 3 tentativas de divórcio. Foi e fez o curso de casais comigo. Deus abençoou, restaurou o casamento dele, não divorciou, renovou a aliança do casal. Ele era católico, aceitou Jesus, batizei ele nas águas. Ele que antes foi ameaçado do divórcio, passou por grandes tribulações, foi consolado por Deus, e ele se tornou líder de curso de casais na igreja. Ele aconselhava outros casais. Imagine só, um casal que antes sofria, há 2 anos atrás estava aconselhando. Depois ele continuou a vida cristã dele, se tornou pastor. Hoje somos grandes amigos. Ele é empresário, contábil lá na cidade de Linhares, meu amigo. Mas eu passei muitas dificuldades. Eu era um empresário antes de ser pastor, do ramo de propaganda, fiz até campanhas publicitárias aqui em São Mateus,
da CDL Linhares. E aí, quando eu fui ser pastor, meu irmão, eu abri mão de tudo, abri a ponto de, eu tinha 2 carros, tinha moto, tinha empresa, tinha funcionário, eu abri mão de tudo. Eu cheguei numa situação assim, que eu fiquei na dependência de Deus, esperando o ministério, fiz curso de teologia, e eu fiquei a ponto de receber cesta básica da igreja. Olha a condição que eu cheguei. Eu falei, meu Deus, minhas finanças não pode ser assim, eu sou fiel no dízimo, mas ainda não é suficiente. E eu comecei a estudar, e orar a Deus, estudar nas escrituras, e Deus restaurou minha vida financeira. Mas eu me identifiquei tanto com essa restauração, o Deus das consolações me consolou. Hoje eu voltei a ser um empresário do ramo de livros, ministério, sou palestrante, no consultório muito bem sucedido, e aí eu resolvi escrever esse livro aqui, Finanças Saudáveis. É um livro sobre educação financeira. Pastor, fala sobre dízimo, fala, 20 páginas sobre dízimo, e as outras 260 páginas falam sobre outros princípios bíblicos para uma vida financeira saudável. Deus nos abençoou. Deus restaurou meu casamento, mas quando eu tive filhos, errei muito com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, um é casado, ele tem 26 anos, 27 anos. E o meu filho casado sofreu muito na minha mão, irmão. Apanhou muito, sofreu muito com o pai autoritário. Quanto que eu feri e magoei o meu filho, batendo. Já era crente, eu era rigoroso demais em relação à leitura da palavra, ir para a igreja. Eu errei e falhei muito. Ele chegou a sair viver um tempo fora da igreja, e eu falei, meu Deus, tem errado, tem falhado. E eu comecei a estudar sobre isso, comecei a fazer curso, falei, meu Deus, eu não posso perder meu filho para Satanás. Meu filho não foi criado para ir para o inferno, e sim para ir para o céu. Eu estou errando, mas eu hei de melhorar. E eu fazendo o curso, e orando, estudando, logo que o curso de psicologia me ajudou, e Deus me restaurou. Eu batizei nas águas o meu próprio filho, olha que benção. Hoje ele está na igreja, é casado, foi líder de pequeno grupo de célula, viajamos juntos, ele não sai lá de casa, vai lá filar o rango direto, me ama e eu amo. Mas eu me identifiquei tanto que eu comecei a estudar sobre família e criação dos filhos. O resultado foi esse livro aqui, Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis. Escrevi um outro filho sobre educação de filhos, coloquei aqui, lógico, princípios bíblicos e um instrumental robusto de educação de filhos baseado na psicologia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem técnica, para abençoar os pais. Esse curso aqui é usado e aplicado também. Então, eu quero finalizar dizendo aqui, queridos, que se você tem ainda se amargurado com as tribulações que você já passou, ou que você ainda está passando, você fica indagando a Deus o porquê de tanto sofrimento, o porquê ainda de tanta tristeza, se há características em você que você não gosta, que os outros reclamam, calma, talvez Deus possa usar essa tribulação para te consolar, e essa consolação você vai usar para abençoar a dezenas, centenas e milhares. Eu me lembro quando eu fazia a teologia, eu tinha um problema sério de resumir. Meu irmão, eu falo demais, escrevo demais. Os trabalhos na faculdade, as provas dissertativas lá no curso de psicologia, o pessoal escrevia meia folha, eu escrevia 3. Quando eu chegava com o meu trabalho, esse professor fazia a cara assim, ei meu Deus, meia hora para ler esse trabalho. A minha monografia de teologia, o limite era 100 páginas. O pessoal escrevia 40, entregou o TCC com monografia com 30, 40. Eu entreguei minha monografia com 100 páginas, irmão. Que absurdo, os professores reclamavam. Mas essa minha característica que os outros reclamavam, que eu não tinha capacidade de resumir, sabe o que aconteceu? Me tornei escritor de livros. Só é escritor de livros quem escreve muito, irmão. E tenho abençoado centenas de milhares de pessoas. Olha só, essa característica em você, que às vezes você se sente inadequado, rejeitado, hostilizado, Deus vai usar para a glória dele. Deus vai usar você como instrumento para restaurar muitos. Eu não sei se você, se o seu filho, se o seu parente, se você ainda está sofrendo um casamento, escute a palavra nesta noite. Deus quer restaurar seu casamento, sua paternidade, sua maternidade. É lógico que você precisa investir. Invista, procure ajuda, procure aconselhamento, mentoria, terapia, leia livros, faça todos os cursos que a igreja oferecer. Olha que bênção a igreja oferecer.
participe de todos os retiros de casais, seminários, palestras, participe, invista, que Deus vai te restaurar e vai usar você com essa consolação para você consolar outros. Amém?